Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será as ilusões da vida. Você tem sido iludido pelas fantasias da vida? Amado, a vida te decepciona para você parar de viver de ilusões e viver a realidade. Pode escrever. Ilusões são fantasias, não é mesmo? Se ligue. Amado, o problema não está na vida, mas em você. O confronto da ilusão. Ele amplia as tuas oportunidades de conquista. Marcos 10, 46 e 52. A ilusão amplia as tuas oportunidades de conquista. Não viva de ilusão, viva de realidades. Sai das fantasias. Jesus, o confronto da ilusão e a valorização da vida. Vamos nos aprofundarmos sobre as ilusões e a valorização da vida. Amém? Amado, sem confronto não há cura. Pode ter certeza disso. Uma das verdades contidas na obra salvífica de Jesus Cristo em relação aos seres humanos está o fato de levá-los ao confronto dentro de uma perspectiva espiritual e libertá-los da ilusão, do engano, do feitiço do mundo, que os mantém prisioneiros e distantes do conhecimento e do entendimento da qual seja a vontade divina para todos eles. Sai das ilusões, do engano. Isso é feitiçaria que mantém prisioneiro e distante do conhecimento, do entendimento de Deus. Amado, o confronto da ilusão e a valorização da vida. Saiba agora o que Jesus pode fazer por você. O confronto da ilusão. Ele te liberta das ilusões da vida. Lucas 18, 18 ao 30. Você tem que ser liberto dessas ilusões. Viver num mundo de fantasias. Caia na real, vamos viver a realidade. O confronto do dia a dia, a luta do bem e do mal. Aqui encontramos, amado, um diário de Jesus, teve com um jovem rico que comportava-se de acordo com a ilusão que sua riqueza proporcionava. Ele era apegado a bens materiais e queria ser salvo. O seu desejo pela vida eterna era lutar, enfrentando o meio para alcançá-lo, é que parece ter chamado a atenção de Cristo. Em primeiro lugar, Jesus não recebe os lauréis de ser chamado bom e diz para aquele que é bom somente é Deus. Em segundo lugar, Jesus dá àquele jovem a oportunidade de saber que o simples cumprimento legalista da lei de Moisés não garante a ninguém o direito à vida eterna. Bens materiais, boas obras, não dá o direito à vida eterna. A resposta do jovem rico, a pergunta de que cumpria os mandamentos, é positivo. Ele achava que cumprir o mandamento era positivo. No entanto, isto é somente uma provocação para que viria posteriormente. Jesus o iria tirar de suas medíocres de ilusões, que se apoiava na transitoriedade de sua riqueza e o conduzir para suas reais necessidades. O que Jesus falou para aquele jovem? Venda tudo que você tem e siga-me. Ou seja, saia das ilusões, saia dos bens materiais, saia desse mundo de fantasia, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O oposto a seguir mostra com grande propriedade o que verdadeiramente precisava aquele jovem.
aquele jovem precisaria deixar o apego às ilusões, às fantasias, ao materialismo. Aí Jesus falou com ele, ainda falta-te uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Aquele jovem jamais iria fazer isso porque ele era apegado a bens materiais. Talvez, amado, você não esteja entendendo muita coisa que agora acontece com sua vida. Se você vive uma vida de fantasia, de ilusões, e apegado às coisas do mundo, não tem como seguir Jesus. Você tem que renunciar tudo. Todos os discípulos de Jesus tiveram que renunciar tudo e segui-lo. Eu não sei se este é o seu caso, mas algumas pessoas, quando decidem a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passam por um momento de conflito no início de sua carreira cristã. Pode ter certeza disso. Todo cristão na sua carreira, ele passa por conflitos porque ele vai ser confrontado pelas ilusões da vida, de renúncia, ele vai ter que renunciar tudo. Então é um confronto muito grande para um cristão. No início é difícil, mas depois ele se acostuma. Esse mundo já não faz parte do mundo dele. Ele já não sente mais prazer pelas coisas desse mundo, pelas ilusões, pelas fantasias. Alguns, amados, até mesmo dizem não estar entendendo o porquê de certas coisas estarem acontecendo agora, depois que decidiram andar com Cristo. Essas pessoas, amados, e quem sabe você mesmo esteja passando por esse acontecimento espiritual. Você tem que lembrar que você saiu das trevas para a luz. É como uma pessoa que sai de um presídio e depois que ele sai, ele é perseguido. A mesma coisa de um cristão. Saiu das trevas para a luz. Agora, os demônios irão perseguir essa pessoa para poder o traí-lo, para que ele volte para as trevas novamente, para a escravidão, para o mundo de fantasia e de ilusões. É que Jesus, amado, está desligando da ligadura, da ilusão da vida, uma espécie de descontaminação na mente e da alma. Um cristão tem que ser descontaminado das coisas mundanas, dos prazeres, das ilusões. Antes, amado, você andava em terreno incerto, andava nas trevas, tropeçava, não sabia em que tropeçava, vivia envolvido com coisas que não eram corretas com a vontade de Deus e seus ensinos. Agora, Cristo colocou os seus pés sobre a rocha e as realidades da vida foram descortinadas diante de ti. Você sabe por onde caminhar, sem ter o medo de estar andando em terrenos movediços. Hoje nossos olhos espirituais foram abertos, nós sabemos os obstáculos que estão à nossa frente. Nós não caímos mais ou tropeçamos mais, nós desviamos. Nós não vivemos no mundo das ilusões. Jesus, amado, nos traz ao marco zero da corrida espiritual e nos concede a oportunidade de reescrever a nossa história, um reset, um reinício da nossa história, uma regeneração, uma nova criatura, uma santificação, uma separação. Aquele jovem rico, amado, sucumbiu ao chamado de prisioneiro das riquezas materiais e não percebeu a grandeza de se ter um tesouro nos céus. A nossa preocupação não é mais com as coisas terrenas, não é em bens materiais. A nossa preocupação é com a vida eterna, morar com Cristo na Nova Jerusalém. Portanto, amado, não se deixe levar pelas ilusões da vida, não se deixe viver nesse mundo de fantasia, posiciona-se dentro da vontade de Deus e corra na direção do propósito da sua existência. Hoje o nosso referencial hoje é Cristo. O conforto da ilusão, ele impacta, amado, o teu presente e interfere em teu futuro. Lucas 5, 1 a 11. A ilusão impacta o teu presente e interfere no teu futuro.
A pesca milagrosa é um daqueles eventos marcantes na narrativa bíblica, porém não vemos somente um acontecimento que mostra o poder do Messias e o seu controle sobre a própria natureza de referência acima descrita. O que temos aqui é um Cristo que impacta o presente e interfere o futuro de um homem, direcionando através de seu chamado a vocação ministerial daqueles que posteriormente seriam um dos líderes da igreja. Pedro, um pescador. Jesus está junto ao lago de Genezaré, acompanhando de uma grande multidão sedenta para ouvir as suas palavras. Os pescadores, amados, nesse momento, estão voltando de uma madrugada de pescaria frustrante e levam suas redes, e lavam suas redes, que nada apanhou naquela noite, e foi decepcionante para eles. E ali Jesus prepara para ensinar a multidão e busca um lugar de onde poderia falar de modo a alcançar a maioria adequada de pessoas que ali estão. Ao olhar para o lago, escolhe o barco de Pedro para lhe servir de plataforma para a sua pregação. O mais interessante aqui, amado, é que Pedro, após uma madrugada de trabalho, não reluta ou apresenta desculpa para não servir ao Senhor com seu barco. Ele, de maneira designada, obedece e, a pedido do mestre, afasta um pouco da terra. Jesus, assentado no barco, ensina a multidão. Este é o grande momento da vida de Pedro. Jesus o está observando durante todo o processo daquela manhã. Todas as suas atitudes, assim como todos os seus comportamentos, estão sendo analisados pelo mestre Jesus. Ao terminar o sermão, amado, Jesus pede para ele lançar ao mar alto e novamente jogar suas redes. Imagine ele, depois de uma noite inteira de pescaria, não conseguiu pescar nada, foi frustrante. Ali acabou as ilusões, ali acabou as fantasias. E este é o momento do impacto presente na vida daqueles frustrados pescadores. Pedro contesta com base por sua experiência profissional e diz que trabalhou durante toda aquela noite e não tinha obtido sucesso. Todavia, a chave de sabedoria para o impacto da sua vida, naquela ocasião, estava em obedecer à voz do Senhor. Bastava apenas ele obedecer. E ele disse, mas por que mandas lançar a rede? Pedro estava disposto a repetir o processo para alcançar a felicidade. Se você está disposto, amado, a repetir o processo para alcançar a sua felicidade, se estiver, obedeça às ordens do Senhor, assim como Pedro obedeceu. E ele disse, por que manda lançar a rede? Pedro estava disposto a repetir o processo para alcançar a felicidade. Portanto, amado, não desista. Às vezes, repetir um processo que deu errado no início poderá gerar grandes benefícios quando posto em prática outra vez. Então, não fique decepcionado, não fique frustrado. Se deu errado agora, persevere, seja confiante e vai dar certo lá na frente. O barco encheu-se de uma grande quantidade de peixe, a ponto das redes se romperem e os barcos quase irem a pique. Jesus impactou desta forma o presente de Pedro. Ali acabou as fantasias, ali acabou as ilusões e ali se tornou tudo real. Tudo real. As redes encheram de peixe a tal ponto que elas se abriram. O que aconteceu naquele momento, amado, foi tão marcante para a vida daquele pobre pescador que eu mesmo foi tomado por uma emoção tão poderosa que pediu ao Senhor que se afastasse, pois era um homem pecador indigno. Pedro chegou a falar com o mestre, vou me afastar do Senhor, que eu sou um homem indigno, eu sou um pecador. Hoje eu não vivo de fantasia, hoje eu vivo das verdades. Jesus, amado, naquele áureo momento, interfere no futuro daquele homem, dizendo que ele não seria somente um simples pescador de peixe, e a partir daquele momento seria um pescador de homens.
E quem conhece a história de Pedro sabe muito bem. Pedro se tornou um evangelista. No dia de Pentecostes, Pedro levou uma palavra ali e 3.000 almas se converteram. A igreja primitiva começou com Pedro. Ao invés de pescador de peixe, passou a ser pescador de almas. Acabou as ilusões deles. Tudo foi real. A prova, Maria, é que após essa pesca maravilhosa, Pedro seguiu resolutamente e transformou-se num dos mais influentes líderes da igreja do Novo Testamento. A igreja primitiva começou com Pedro. E quando acabou de falar, disse-lhe o mestre: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançar a rede? E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe, e rompeu-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que fosse ajudar, porque a pescaria foi muito grande. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que se iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro, amado, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amado, Jesus Cristo é muito mais maravilhoso do que pensamos. Ele realiza muito mais por nós do que conseguimos imaginar, pode ter certeza disso. Ele impacta o nosso presente, nos direciona para os caminhos de paz e de felicidade, reprojetando o nosso futuro. Ele sabe do nosso futuro. Ele interfere no nosso futuro e a partir do momento que o recebemos como um Senhor e Salvador da nossa vida. O dia que você entregar a sua vida ao Senhor, pode ter certeza, Ele vai abrir sua visão espiritual e te mostrar a realidade. Vai te mostrar o sobrenatural e nada de ilusões. Não haverá ilusões. Tudo será real. Hoje o nosso mundo espiritual é real. O confronto da ilusão. Ele revitaliza a tua expectativa e te leva além das fronteiras do sobrenatural. João 1, 43, 51. Então Jesus, amado, transforma a vida da pessoa, tira da escravidão. Ele me tirou do pé das trevas e me trouxe para a luz. Ele transformou a minha vida. Tirou as ilusões, as fantasias e me mostrou a verdade, a realidade, o natural, o sobrenatural. Isso Ele quer fazer também com você. Eu creio que Ele já falou com você através dessa palavra. Não viva a vida de ilusões, de fantasias. Vive o natural, o sobrenatural. Amém? Vamos meditar no louvor. Deixa Deus na direção, mano. Sem Deus é impossível nós realizarmos nossos sonhos. Não tem como você viver uma vida natural, sobrenatural sem Jesus. Hoje a maioria das pessoas vivem num mundo de fantasia, de ilusões, ilusionismo. Não é mesmo? Mas com Cristo não, com Cristo tudo é real, tudo é real. Longe de Deus, amado, tudo é ilusão. Longe de Deus, tudo é ilusão, tudo é fantasia. E diante de Deus, tudo é real, tudo é sobrenatural. Aí você escolhe. Se quer viver um mundo de fantasias, ou se quer viver a realidade do mundo. O mundo como ele é. De verdade. Amém? Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos meditar nesse louvor. Longe de Deus, tudo é ilusão, de Cleito Saraiva. Longe de Deus, tudo é ilusão, tudo é fantasia. É um mundo de fantasia. Tem pessoas que viajam
longe, para ir no mundo de fantasia, na Disneylândia e outros lugares, tudo de fantasia, só momentos. Depois tudo passa, vem a realidade, e não é nada daquilo. Ele foi iludido. Então não se deixe iludir pelo que o mundo oferece, que não é nada a Deus. Amém? Medite nesse louvor. Amém? Longe de Deus, tudo é ilusão. Coloque isso na sua mente. Longe de Deus, tudo é ilusão. E com Deus, tudo é verdadeiro, tudo é real. É natural e sobrenatural. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, te dou graça, te louvo, te agradeço. Te agradeço por ter aberto meus olhos espirituais, me tirado da vida de ilusões, da vida de fantasias, e me mostrar da verdade. Tu és a verdade. E me mostrou a verdade. Me mostrou o alto preço que foi pago pelo seu Filho amado na cruz do Calvário. Me mostrou que eu andava nas trevas, e o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Peço, Pai, que o Senhor envie seu doce amado Espírito de encontro a essa pessoa que ainda não conhece a verdade, vive uma vida de ilusão, uma vida de fantasia, segredo espiritual. Abra também a mente dele, assim como o Senhor abriu a minha e as demais pessoas que o seguem, e que ele venha viver o natural e o sobrenatural do Senhor, que ele venha viver a verdade. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti toda honra, toda glória, exaltada é teu santo nome. Amém, 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 amado. É isso aí. Longe de Deus, tudo é ilusão. Com Deus, tudo é natural, tudo é sobrenatural com a vida de Deus. Então não se deixe levar pelas ilusões, pelo mundo de fantasia, pelas coisas que não agradam a Deus. Se ligue. Jesus nos ama e quer o melhor para nós. Enquanto Satanás quer isso aí. Trazer um mundo de fantasia, um mundo de ilusões, de falsidades e de coisas que não agradam a Deus. Então não se deixe levar por Satanás. Siga Jesus, sai desse mundo de ilusão. Isso é só fantasia, isso é passageiro. Pense na vida eterna, na Nova Jerusalém, vivendo com Cristo, com o governo único. Jesus é o nosso único governo. Amém? Então, se ligue, fica aí na paz e tenha um bom dia. E deixe Deus na direção da